Olha só que forma de começar uma conversa, com essa declaração tão pessoal, tão íntima. A ideia aqui é clara, nada passa despercebido. É como se ele dissesse, eu estou vendo, eu vejo todo o seu esforço. É um reconhecimento que, na verdade, prepara o terreno para um diagnóstico muito, muito profundo. Então vamos juntos mergulhar na primeira das 7 cartas do Apocalipse. A gente vai direto para a igreja de Éfeso. Nosso foco aqui é tentar entender um verdadeiro paradoxo. Como uma igreja que parecia ter tudo chegou tão perto de perder o que era mais importante. E essa é a grande questão que vai guiar a nossa análise. É algo que nos faz pensar, né? Será que é possível ter a teologia toda certinha, a doutrina impecável e mesmo assim estar no caminho errado? É o que a história de Éfeso vai nos ajudar a responder. Mas olha, antes de a gente falar da igreja, a gente precisa entender a cidade. É como conhecer o terreno antes de analisar a construção, sabe? E Éfeso não era uma cidadezinha qualquer. A gente está falando de uma verdadeira superpotência do mundo antigo. Pensa num coração pulsante. Essa era Éfeso, um centro comercial, cultural e, o mais importante para a nossa história, de comunicação. Não foi por acaso que a carta do Apocalipse chegou primeiro lá. Éfeso era o marco zero da rota postal romana. Dali, a mensagem se espalharia para todas as outras igrejas. 25 mil! Essa era a capacidade do teatro da cidade. Para a gente ter uma ideia, é a capacidade de muitos estádios de hoje em dia. Imagina esse lugar lotado. Foi exatamente ali que o apóstolo Paulo enfrentou aquele motim gigantesco, um choque cultural tremendo entre a nova fé e a adoração à deusa local Ártemis. E a história dessa igreja é um verdadeiro desfile de gigantes da fé. Foi iniciada por Priscila e Áquila. Depois, o próprio Paulo ficou lá por quase 3 anos, imagina só, e ainda foi pastoreada por Timóteo. Resumindo, em termos de fundamento e ensino, eles tiveram o melhor do melhor, a base mais sólida possível. E todo esse investimento, claro, deu resultado. Na hora do raio-x da igreja, a lista de elogios é sinceramente de impressionar. Essa não era uma comunidade acomodada de jeito nenhum. A gente está falando de gente que trabalhava duro, que aguentava firme a pressão e mais, eram verdadeiros guardiões da verdade. Tinham um discernimento teológico apuradíssimo para identificar e rejeitar qualquer ensinamento falso que aparecesse. A casa parecia estar perfeitamente em ordem. E tem um detalhe no texto original que é sensacional. A palavra grega usada para trabalho aqui é kopos. E kopos não é um trabalho de rotina, tipo bater o ponto. É aquele esforço que te deixa esgotado, que drena as suas energias. Isso mostra o nível de comprometimento e intensidade que eles tinham. Era algo total. Até aqui parece uma igreja perfeita, certo? O currículo é nota 10. Mas é aí que a história tem uma virada. Depois de todos os elogios, vem a crítica. E é uma crítica que muda tudo. A gente fica se perguntando, né? Mas o que mais poderia estar errado? Eles eram trabalhadores, perseverantes, doutrinariamente corretos. O que poderia faltar? A resposta é surpreendente e vai direto no coração da mensagem. E aí está. O diagnóstico numa única frase. Direta. Cortante. Imagina o impacto disso. Com todo aquele esforço, com toda aquela correção teológica, o essencial, a motivação por trás de tudo, tinha ficado pelo caminho. O primeiro amor. E a palavra usada aqui é a chave para entender tudo. O texto não diz que eles perderam o amor, como se fosse um acidente, algo que acontece sem querer. A palavra grega é apheikes, que significa abandonar, deixar ir, soltar, ou seja, foi uma escolha, uma negligência contínua. Eles ativamente deixaram o amor esfriar. Mas o ponto central aqui é que a mensagem não para na crítica. Ela não aponta só o problema, ela oferece a receita, o caminho claro para a restauração. A receita divina tem 3 passos, 3 verbos de ação. Primeiro, lembra-te. Olhe para trás. Recorde como era no começo, aquele fervor inicial. Segundo, arrepende-te. Com base nessa lembrança, mude a mentalidade, mude a rota. E terceiro, faz. Volte a praticar as obras que nasciam naturalmente daquele amor. É um chamado à ação. E no final, a carta apresenta uma encruzilhada, uma escolha com 2 futuros possíveis. A decisão que eles tomassem ali definiria absolutamente tudo. O alerta é seríssimo. Remover o candeeiro significava apagar a sua luz, perder a relevância, a identidade espiritual. E o mais impressionante, a própria história da cidade de Éfeso ecoou essa advertência. Com o tempo, o porto foi coberto por sedimentos e a cidade desapareceu do mapa. Uma ilustração física perfeita do alerta espiritual. Mas em contraste direto com o alerta, vem uma promessa gloriosa.
Para quem vencesse essa batalha interna e reacendesse o amor, a recompensa seria o acesso à árvore da vida. É uma promessa de volta ao paraíso, de comunhão total e restaurada com Deus. No fim das contas, a história de Éfeso deixa a gente com essa tensão, uma pergunta que ecoa até hoje. O que realmente sustenta uma fé viva? A doutrina impecável ou o amor colocado em prática? A lição parece ser que ter um mapa perfeito do caminho não adianta nada se a gente esquece por que começou a jornada. Verdade e amor não são inimigos, são os dois pés que nos movem para frente. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.